Graça e paz, irmãos. Verdadeira liberdade. Mas agora, livres do pecado e tornados escravos de Deus. Romanos 6, 22a. A liberdade sempre foi amada, buscada, falada, escrita, como tema, como dissertação, como tese, dentro da história humana. Jesus Cristo veio ao mundo como o protagonista da maior liberdade, vamos dizer assim, que alguém possa entender, existir ou experimentar. Todos que estão em Cristo defrontam-se com a verdadeira liberdade e eterna, que sobrepuja qualquer tipo de liberdade sonhada ou experimentada por qualquer pessoa. A verdadeira liberdade situa-se no campo do conhecimento de Deus e é obtida através da comunhão e relacionamento corretos com Deus. O Brasil se alegra pelo fato, por todos os modos auspiciosos, de haver sido abençoada por Deus com o sentimento de liberdade em seus cidadãos. Na pátria livre de opressões, de alienígenas, qual oásis, em um mundo sacrificado pelo espírito destruidor das forças que oprime e cerceia a liberdade, o nosso Brasil, nós somos livres nesse sentido. Todavia, irmão, vale dizer que nosso povo necessita conhecer e experimentar o maravilhoso bem da liberdade que somente a graça de Deus, mediante Cristo, pode dar. No entanto, quando a Bíblia anuncia a verdadeira liberdade em Cristo, que todos necessitam, a mesma Bíblia está dizendo que, em algum sentido, todos são escravos. De outro modo, não se precisaria da liberdade que somente Jesus pode dar. Mas que escravidão é esta, em que a todos tirou a liberdade? Paulo diz que esta escravidão é uma lei cruel e mortífera. Esta lei prende e mata. Ele chama isso de a lei do pecado e da morte. Que somente uma outra lei pode validar esta lei, que ele diz que é a lei do Espírito e vida. Então só a lei do Espírito e vida em Cristo pode libertar a pessoa da lei do pecado e da morte. Assim Paulo escreve: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. As leis existem, irmão, porque algum fato real passou a existir de tal maneira que exigiu, consequentemente, algum tipo de reação que aprove ou reprove o fato. Estudando as Escrituras, nós aprendemos que a lei do pecado e da morte passou a existir como resposta ao pecado praticado contra Deus. Adão e todos os filhos de Adão estão debaixo desta lei. A escravidão é a consequência imediata do pecado de Adão, e sua raça. Veja o que Jesus falou para os judeus, que se diziam livres pelo fato de serem da descendência de Abraão. Jesus disse: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. A alma que pecar, esta morrerá, está em Ezequiel 18:20. Infelizmente, há escravos que não estão conscientes de sua escravidão e se dizem livres, apesar de não poderem livrar-se nem da morte, que nem fazendo toda a escolha do mundo pode livrar-se dela, provando que não tem liberdade para escolher não morrer, mesmo não querendo. Neste sentido, todos os homens, por si só, está perdido, porque não há nada em si, em qualquer outra coisa que possa fazer ou realizar, que possa tirá-lo dessa escravidão e livrar da morte. Isso é um fato inegável. Tratando-se desta situação, disse Paulo: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 23 e 24. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: existe em minha natureza, herdada dos meus pais, do meu pai Adão, um desejo irresistível para o pecado, que me deixa em guerra com a minha nova mente que recebi de Cristo. E me dá um desejo irresistível. A mente que eu recebi de Cristo me dá um desejo irresistível de agradar a Deus. Já a outra natureza que está na minha carne me dá um desejo irresistível de pecar. Então eu estou em guerra comigo mesmo. Paulo está dizendo: com a minha mente cristã eu não quero errar, eu não quero pecar, mas com a minha natureza carnal, que veio dos meus pais, me vejo escravizado ao erro, ao erro e ao pecado.
né? Minha nova natureza em Cristo é assim. Que situação eu me encontro? Que situação é essa? Que miserável homem que eu sou, né? Preciso que alguém me ajude, que me livre dessa escravidão mortífera da minha natureza carnal. Diante disso, irmão, entendemos, todos nascemos em pecados e todos somos pecadores, por isso que todos pecam, não é? Todos estão de tal maneira escravos de uma natureza pecaminosa que todos serão levados também à morte. Logo, todos estão perdidos. Infelizmente, a não ser que fora de nós apareça alguém que de alguma forma seja como todos e de outra forma seja tão diferente que possa todos livrar da natureza pecaminosa e da morte. Na galeria dos grandes, né, durante toda a história, somente uma pessoa apareceu com essa proposição de tirar o homem desta situação. Veja o que esta pessoa disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Lucas 19:10. Por isso que Paulo, depois de entender o estado de miséria de sua natureza, pergunta: quem me livrará do corpo da morte? E o mesmo Paulo responde: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1-2. Paulo é extremamente consciente que, se não for a Cristo, nem ele e nem outra pessoa, qualquer outra coisa, poderia lhe libertar da lei do pecado e da morte. Mas por causa de Cristo, uma lei foi criada chamada Lei do Espírito de Vida, que anula a lei do pecado e da morte. A crueldade do pecado se torna angustiante, insuportável, mas ninguém pode retirar-se de sobre tal peso. Somente Jesus, através do novo nascimento, produzido pelo Espírito Santo, pode fazer isso. Somente em Cristo se encontra a gloriosa liberdade que quebra os grilhões e enche as nossas vidas de alegria. O que Jesus fez por nós faz com que a alegria da liberdade seja uma possessão eterna. Porém, sem Cristo é impossível obter qualquer resquício de verdadeira liberdade e felicidade eterna. Um manto opressor, escravizador e mortal, que procede do diabo e do pecado, está sobre a humanidade. A Bíblia diz, Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Religiões cruéis e desumanas, ritos que afligem e torturam, são oferecidos como tesouros para a alma do homem. É engano horrível, é terrível isso engana as pessoas, tira a pessoa da verdade. Já o simples evangelho de Cristo, né? Já o simples evangelho de Cristo, eu estou falando do evangelho de Cristo, ou seja, aquele evangelho que se encontra na Bíblia, registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Este conduz qualquer pobre criatura à senda da felicidade, porque ela revela a mensagem que triunfa sobre o pecado. Esta mensagem se encontra na cruz de Cristo. Ele morreu e ele venceu. Ele é a vida que se impõe sobre a morte. A liberdade do Espírito de Deus é acompanhada de uma profunda disciplina espiritual, de sorte que o homem o homem que é tomado por esta lei do Espírito Santo de Deus, jamais penetrará nos tortuosos e errantes caminhos da libertinagem. Em Cristo Jesus nós temos um lugar em arejamento espiritual da nossa vida. As janelas da alma se abrem para o sol da justiça e a purificação do meio ambiente é uma experiência que torna o coração ditoso e uma alma agradecida. Em Cristo nós temos a liberdade espiritual que nos leva a respirar os novos ares das regiões celestiais. Nada se equipara a tão maravilhosa e amorável liberdade. Um piedoso cristão da Islândia disse: é tolice comparar a nossa liberdade, que não tem preço, com uma falsa liberdade que se pensa ter devido às escolhas feitas por corações, sentimentos e vontades escravas, que às vezes até nos proporciona determinados confortos e falsas garantias. Disse Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A falsa liberdade acena demagogicamente para os homens e lhe promete tesouros que não existem de fato. A palavra de Deus nos exorta a descansarmos em Cristo, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele procede todo o bem. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, escreveu Paulo outra vez. Em Cristo todas as algemas e correntes da escravidão são quebradas. Em Cristo está a bênção da harmonia e da prosperidade que não existe no mundo sem Deus. Aquele que enxugou nosso pranto nos achou na lata do lixo.
nos puxou pelos cabelos e nos deu um banho de misericórdia. Esse nos proporcionou verdadeira liberdade. Não estamos mais sós. O calor da companhia eterna de Cristo, do seu Espírito, estará sempre conosco. Ele nos tirou da escravidão do diabo e do pecado, e o Espírito